E aí, moçada, tudo bem? Estou aqui, Silvio, novamente conversando com vocês para explicar sobre um exemplo bacana que foi colocado em pauta ontem, um treinamento que eu dei para um pessoal, agradecendo também o João e a Cristina que deram a ideia desse exercício, que são os meus alunos lá da SIM, Associação Comercial aqui de Maringá. Então o exemplo do exercício é o seguinte: imagina uma situação onde eu tenho alguns produtos dentro de uma base de dados. Claro que eu coloquei produtos fictícios aqui, por isso que do produto 1, produto 2, produto 3, e valores e percentuais aleatórios, realmente só para exemplo, feitos em sala de aula. Então, como é que vai funcionar esse exemplo? Temos uma base de produtos. Quando eu selecionar o produto correspondente, ele vai trazer tanto o valor bruto quanto os percentuais de margem de valor agregado e impostos sobre os produtos industrializados coerentes ao produto selecionado. Caso o produto tenha IPI, ele calcula o IPI. Caso seja selecionado como não tem IPI, ele zera o valor. Da mesma forma que se eu tiver o tipo de produto, se ele é simples, nacional ou importado, ele vai influenciar aqui na margem do valor agregado. Então, se for simples, ele traz um percentual; se for nacional, ele traz um outro percentual; e, consequentemente, se for importado, ele também traz um outro percentual. Aqui nada mais é que o valor em reais sobre o percentual sobre o valor bruto, e basicamente o exercício vai se moldar nesses exemplos. Ele vai se limitar a trabalhar com validações de dados para as células de filtros, e também desculpa que abriu aqui uma tela de atualização do antivírus. E também vamos trabalhar com a função de PROC-V, função C, multiplicação e estrutura de dados sobre essa planilha. Vamos lá. Então eu vou realizar esse exemplo nessa parte em branco aqui, para a gente poder entender como que é todo esse processo. Então vamos colocar aqui como título: selecione o produto. Aqui na frente vou estar dando ênfase a essa célula, colocando borda, valor em negrito. Caso eu queira um amarelinho mais claro, por exemplo, eu posso vir aqui em mais cores e colocar uma cor mais clarinha, aí fica a critério de vocês. Só para dar realmente ênfase a uma célula, para ela não ficar perdida no espaço. Esse texto eu vou colocar em negrito por técnica de atalho, usando Ctrl N. Vou estar mesclando essa informação para deixar unificada aqui em cima de um mesmo texto, usando o exemplo aqui do anterior: valor produto, MVA e IPI. Então vamos lá. Então aqui embaixo, valor bruto do produto, MVA, espaço 2 pontos, e valor de IPI, espaço 2 pontos, Enter. Caso eu queira selecionar várias células puladas, eu posso usar a tecla Ctrl e ir selecionando aquilo que me convém. Aí, para não mesclar, centralizar e unificar todo mundo, eu tenho um recurso aqui no filtro do mesclar e centralizar, no caso mesclar através. Aí ele vai mesclar todas as linhas, não unificando nenhuma delas, e assim eu consigo, de uma forma mais rápida, poder mesclar as células conforme eu queira. Vou alinhar aqui para a direita da célula para ficar no mesmo patamar, e aqui também eu vou dar ênfase: amarelinho com borda, essas duas também amarelinho com borda, e aí tá ok. Bom, primeiramente vamos fazer aqui a seleção para trazer os produtos. É uma maneira bem simples. A gente vai lá em dados, validação de dados. Para essa tela eu quero permitir uma lista essa que eu posso clicar aqui na parte do vermelho para selecionar quem? Lá na base de dados, os meus produtos de uma forma fixa.
Claro que eu vou ensinar agora de uma forma bem básica, e para as futuras aulas eu vou ensinar como fazer um filtro dinâmico de uma listagem também dinâmica. Caso vá agregando e aumentando a lista de produtos ou diminuindo, essa lista por si só ela se desenvolve e consegue mostrar para nós de uma forma bem dinâmica o que realmente faz parte dessa lista, e não deixar fixo um intervalo primário, ok? Mas para o nosso exemplo aqui já basta. Então selecionei aquilo que eu queria. Quando eu der um ok aqui, para esta célula aparece um filtro validado. Validado de quem? Justamente dos produtos relacionados naquela planilha anterior. Então se eu selecionar aqui o produto, ó, eu consigo agora filtrar de uma forma bem tranquila. O que isso nos favorece? Caso eu venha aqui dentro e coloco um nome que não faz parte de uma lista e vou dar um Enter, ele mostra para nós que este item não faz parte de uma lista. Então ele não deixa que o usuário erre. Consequentemente, eu posso filtrar aqui apenas ou digitar apenas que faz parte de uma lista. Bom, então a parte de validação desse produto aqui já está ok. Para trazer o valor bruto, eu preciso usar funções que me tragam, a partir do produto que foi selecionado, o item da base. Então vamos lá na base de novo e vou mostrar uma coisa que eu já fiz e mostro para vocês como que é o procedimento. A lista dos produtos estão aqui. Se fosse pensar em uma base de dados, seria a segunda coluna do intervalo selecionado. Consequentemente a isso, para facilitar o nosso exercício, eu selecionei esse meu intervalo e uso essa caixa de nome aqui no canto superior esquerdo, onde eu digito base underline de underline dados. Obrigatoriamente eu tenho que apertar um Enter para codificar, para que esse valor seja o nome de base de dados consequentemente. Fazendo isso, aí facilita a relação que nós temos para achar o produto relacionado. No caso, o valor do produto. Como é que a gente faz? Se a gente vir aqui, a gente faz, ó, procure na vertical, então igual, PROC-V, e quem que eu pesquiso para esta planilha? Eu pesquiso este produto, que é a primeira coluna da nossa base de dados lá na planilha base. Então eu procuro esta referência, que eu vou estar congelando aqui com a tecla F4, ponto e vírgula. Esse produto está sendo procurado lá em nossa base de dados, me traga a coluna 2, que é a coluna referente à resposta que eu quero como observação da minha referência, se não falso. Para a nossa função PROC-V, obrigatoriamente aqui ao final, sempre eu vou usar o termo falso. Por que falso? Para nós que somos da área de comercial, financeiro, contábil, RH, administrativo, sempre procuramos uma referência ao qual, se ela não for encontrada, não pode ser trazido nada com informação. Então, por isso do falso. Se eu usasse aqui ao final verdadeiro, é para quem trabalha na área de estatística, por exemplo. Eu procuro um valor muito pequeno ou de um valor fracionário de várias casas decimais, que possivelmente talvez não seja encontrado em uma base, mas obrigatoriamente ele não pode trazer nenhum valor. Então, quando eu jogo verdadeiro no final e ele não encontrar o valor correspondente, ele sempre vai trazer o último anterior mais próximo daquilo que eu busco. Então, neste caso, eu teria que usar o verdadeiro. No nosso caso aqui, como eu quero trazer realmente o valor do produto que eu pesquiso, então eu tenho que colocar falso, porque caso ele não encontre, ele não pode trazer valor nenhum. Eu teria que dar vazio a informação. Então, se eu der um Enter aqui, ele vai me trazer os 200, que eu vou clicar aqui na página inicial e formatar como separador de milhares o 000, para trazer realmente formatado o valor que corresponde ao produto 2. Então, por exemplo, produto 2 lá em nossa base, produto 2, na coluna 2 é R$200. Se eu filtrar lá produto 5, tem que trazer R$500. Vamos lá testar. Então, produto, vou filtrar o produto 5, ele trouxe R$500. Até aí está perfeito. Então, por exemplo, MVA agora, e IPI eu vou fazer daqui a pouco, porque eu preciso fazer um tipo de seleção onde eu trago 3 tipos
de MVA, que é o simples, o nacional ou importado. Então essa parte a gente vai fazer daqui a pouco. Consequentemente, o IPI eu já posso trazer, porque ele é dentro da nossa base de dados, que eu coloquei o nome, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta coluna. Então já dá para eu poder trazer o valor do IPI conforme o produto que eu fixar. Então aqui faria a mesma coisa, igual, procure na vertical quem? Este mesmo produto, que eu vou estar congelando, ponto e vírgula, que está localizado lá em nossa base de dados, me traga a coluna 6 da minha base de dados, se não falso. Se eu apertar Enter, ele me trouxe 0.0054, que eu vou clicar aqui no percentual, aumentar 2 casas decimais, então produto 5 me dá um IPI de 0,54. Vamos chegar lá na base de dados, procurar produto 5, na sexta coluna, está aqui, 0,54%. Muito bem, então está funcionando. Se eu filtrar o produto 1, ele traz a relação, consequentemente, do produto filtrado. O que eu vou fazer agora? Vamos voltar aqui na nossa planilha que estava feita. Quero criar se tem IPI ou não. Isso aqui também se faz dessa seguinte forma. Ó. Tem IPI, o produto selecionado? Então eu preciso colocar aqui nesta célula, que eu também vou colocar em ênfase, se é sim ou não. Sabendo que é só 2 produtos, diferente desse que é uma relação de produtos, eu posso fazer uma validação direto na ferramenta, que é em dados, validação de dados, chegar aqui, permitir uma lista, e aqui embaixo eu já posso digitar sim, ponto e vírgula, não, da forma que eu quero que apareça no meu filtro. Se eu der um OK, ele também vai aparecer um filtro aqui, e aparece para mim as 2 seleções que eu vou colocar aqui. Para isso, vai influenciar diretamente aqui no nosso IPI de novo. Então, se for sim, ele calcula, mas se for não, ele não calcula. Como é que a gente pode fazer então? Vamos deixar o sim selecionado e vamos selecionar a célula IPI e apertar F2 para expandir a nossa fórmula de novo. Posso colocar aqui no início, ó, fazendo uma condicional. Excel, se, abre parênteses, esta célula do valor de IPI for igual a sim, e esse sim tem que ser entre aspas, então ele faz a fórmula já existente. Aí eu vou ao final e falo para ele assim, ó, se não, eu quero que me dê 0 como consequência da resposta, caso não tenha IPI. Vou dar um Enter e ali está. Se for sim, ele traz a função PROC-V, se for não, consequentemente ele vai dar 0. Ok? Muito bem. Vamos fazer agora a parte, vamos voltar aqui ao nosso exemplo, o cálculo dos impostos. Não, vamos deixar por último essa parte e vamos calcular esse tipo aqui de novo, que ele vai consequentemente aparecer se é simples, nacional ou importado. Bom, voltando aqui, vamos colocar como título o tipo, dá um Enter, vamos colocar em negrito esses 2 títulos aqui, por tecla de atalho eu cliquei no Ctrl N, e aqui embaixo também, borda, amarelinho, colocar em negrito e deixar centralizada essa informação. Vou aumentar um pouquinho aqui. Muito bem. Da mesma forma, dados, validação de dados, quero permitir uma lista. Esta lista está lá em nossa base de dados, que são esses 3 tópicos, simples, nacional e importado. Aperto o Enter para voltar à minha tela, vou dar um OK. Quando eu clicar aqui de novo, está aqui, simples, nacional e importado. Só que, o que eu tenho que fazer? Quando for simples, ele teria que me falar qual é a coluna responsável pelo simples. Se eu selecionar lá nacional, qual que é a coluna da minha base de dados relacionada ao meu nacional, consequentemente também, qual que é a minha coluna responsável para trazer a coluna dos importados dentro da minha base de dados. Então vamos pensar na lógica o seguinte, minha base de dados, essa parte selecionada, temos coluna 1, coluna 2, coluna 3 é responsável pelo simples. Por isso que eu criei aqui uma coluna com o número 3, número 4 nacional, número 5 como se fossem os importados. Por que isso? Porque eu vou fazer uma jogada agora por trás do Excel, vamos dizer assim, na verdade por trás do usuário, né? Para
para fazer esse tipo de mágica, que é entender, quando eu selecionar o tipo simples, que ele tente entender que eu quero a coluna 3, para se encaixar esse 3 na função PROC-V, para daí realmente trazer os percentuais correspondentes para cada produto que eu filtrar e para cada tipo que eu escolher. Eu vou fazer exercícios, vou entender melhor, mas o que eu já fiz? Eu selecionei esse pedaço aqui, ó, e dei o nome aqui na caixa de nome de base underline tipo. Fazendo isso, olha que bacana que dá para se fazer. Quando eu filtrar simples, eu gostaria que aqui em cima ele me trouxesse o número 3. Escolho aqui em cima como uma célula aleatória, tá? Mas olha como é que eu vou fazer. Eu vou pegar essa resposta e colocar, por exemplo, tão diferente, aqui nesse cantinho. Então eu vou falar assim para ele, ó, igual, e vou digitar a função PROC-V. Então eu digito PROC-V, abre parênteses e falo, Excel, procura para mim esse tópico aqui, aonde? Lá no meu intervalo chamado base tipo, que é aquele nome que eu dei àquelas duas colunas. Quando ele encontrar esse filtro aqui do tipo, eu quero que ele me traga a coluna 2, porque a minha base tipo existem duas colunas, então eu quero a segunda coluna que vai me trazer se ele é 3, 4 ou 5, que é a coluna correspondente, se não falso. E eu vou dar um Enter. Ele está me trazendo o número 3. Eu vou colocar só centralizada essa resposta para ficar visivelmente melhor. Então, quando eu peguei simples, ele me trouxe coluna 3. Quando eu escolher nacional, coluna 4. Quando eu escolher importado, coluna 5. Quem ainda não entendeu, agora vai começar a me entender. Vamos deixar aqui como simples. Eu vou fazer para esse tópico, agora para trazer o MVA. Observem que o tipo simples do MVA em nossa base de dados é coluna 3, dentro da minha base de dados. Então, ó, eu quero trazer o simples, ok? Coluna 3. Então, aqui, simples, coluna 3. Por isso que dentro da minha base tipo, eu queria a segunda coluna como informação. Primeira, segunda, porque eu queria o número correspondente aos meus tópicos. Agora ficou fácil, né? Então, eu vou digitar ali, ó, PROC-V. Quem que eu procuro? Procuro sempre a minha referência, que é o produto. Vamos congelar aqui, apertando F4, só para vocês aprenderem como é que congela. Ponto e vírgula. Aonde está esse meu produto? Está lá em nossa base de dados. Ok. Qual a coluna que eu quero? Por ter feito isso daqui, eu posso querer a coluna do simples, do nacional ou do importado. Quem vai mandar isso? Essa célula. Então, ó, peguei o simples, é a coluna 3 que eu vou trazer. Se não, falso. Enter. Me trouxe 0,01, que eu vou colocar aqui em formato percentual, aumentar 2 casas decimais e vamos ver se está funcionando. Produto 1 do tipo simples é 1%, coluna 3. Então, produto 1 do tipo simples é 1% do MVA. Se eu, porventura, então, pegar produto 4 de importado de MVA, tem que trazer coluna 5. Produto 4, coluna 5 de MVA, vai ter que trazer 10%. Então, produto 4, né, de MVA, não, produto 5. Produto 5 de importado, era produto 4 mesmo, desculpem. Produto 4 de importado, 10%, coluna 5. Então, produto 4, 10% dos importados de MVA, 10%, coluna 5. Entenderam? Simples, né? Agora vamos pensar aqui no valor dos impostos. Só que isso aqui é em real. Então o que eu vou fazer? Nada mais que igual a esse valor de percentual multiplicado pelo valor bruto. Enter. R$40. Igual ao valor do IPI vezes o valor bruto. Enter. Claro que está dando R$0. Mas, Silvio, ficou um risquinho. Por quê? Porque eu selecionei os dois tópicos e formatei como separador de milhares. Se eu tivesse deixado no formato geral, ele ficaria como 0 mesmo. Mas quando eu formato no separador de milhares, todo 0 se transforma em hífen. Bom,
Agora está simples, ó. Eu quero trazer o produto 2, ele tem IPI? Tem. Então vou colocar assim, ele joga o valor de IPI e ele me traz o valor em real do IPI sobre o valor bruto. Mas eu não quero do tipo importado, eu quero do tipo simples. Olha que bacana. Quero do tipo nacional. Tudo influencia. Se eu puxar aqui do produto 4, tudo vai modificar. Esse número aqui, eu poderia deixar ele simplesmente numa cor em branco, para ninguém ver, ou vincular ele a uma outra base, ou deixar aqui na base para ele ficar escondido. Na verdade, o usuário que vai estar manipulando a planilha, ele quer saber só das informações. Como foi feita, alguns até têm essa curiosidade, mas geralmente é usado para gestão, para um departamento de vendas, departamento de compras, e quer ver as coisas funcionando. Para não ficar essas linhas de grade aparecendo, podemos vir aqui em exibição, tirar as linhas de grade, tirar os títulos, tirar a parte de barra de fórmulas, inclusive esconder a barra de fórmulas com a tecla Ctrl F1. Aí ele esconde tudo, ó. Vai ficar uma tela branca e fica bacana assim para trabalhar, ok? Espero ter ajudado vocês. Caso tenham alguma dúvida, deixem no comentário. Caso queiram também novos exemplos, também deixem no comentário ou mande um e-mail para nós. E espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, deem um curtir aí. Visitem o meu site e se inscrevam no meu canal, fazendo um favor. Obrigado e até a próxima.